Postura! Não é assim que a gente faz? Quando a gente escuta alguém falar sobre postura, a gente imediatamente organiza o corpo, cresce a coluna, coloca o peito para frente, vira o rosto para cima, e essa é a postura que a gente tem em mente, né? Mas na verdade, postura é a capacidade que o nosso organismo tem de se organizar no espaço, seja de uma forma estática, porque eu preciso ficar parada um tempo e meus músculos precisam ter essa capacidade tônica de manter o meu corpo no espaço de uma forma ereta e não precisa ser travada, não precisa ser engessada, mas ele precisa ter essa capacidade que é inconsciente, que eu não domino, tá? Mas eu também posso e preciso ter que me movimentar e pegar um objeto lá no chão, e esse corpo precisa ter uma resposta organizacional, responsiva ao ambiente que está me demandando aquele movimento e aquela organização. E isso conversa com várias questões, não é uma coisa tão simples. Então, quando a gente fala de postura, a gente está falando de como que o meu corpo vê o mundo, se eu preciso olhar mais para o mundo, e se eu preciso olhar mais para o mundo, às vezes eu projeto mais a minha cabeça para frente, eu já mudo a minha postura, a postura que o outro me vê, né? É a postura que, a forma que eu encontro no corpo para poder me conectar melhor com o mundo, seja na visão, seja na audição, seja na sensação da minha pele, né? Que eu preciso ter. E a gente vê isso e olha, nossa, então como é subjetivo, né, a postura, porque depende muito de como que eu vou perceber esse mundo. Às vezes eu preciso perceber mais ele porque eu quero abocanhar mais alguma coisa, eu preciso ter um bocado para me satisfazer e com isso a minha mandíbula precisa ir para frente. E como a minha mandíbula vai para frente, todo o meu corpo se organiza com isso. E o meu pé já toca no chão de uma forma que proporciona com que a minha mandíbula continue indo para frente, porque eu preciso daquele bocado essencial para mim. E da mesma forma, o meu pé precisa sentir o chão de uma forma e todo o meu corpo, ele vai se adaptar a como o meu pé precisa sentir o chão. E então a gente tem uma porção, né, de variações onde os corpos eles se adaptam ao espaço. É certo que movimento, atividade física, consciência corporal vai permitir com que esse corpo se adapte melhor ao espaço, né? Isso é certo, porque eu gero mais tônus, eu gero mais capacidade responsiva ao ambiente, eu consigo ter mais mobilidade para poder abaixar, levantar, e o meu corpo se organiza melhor nisso. Mas também é certo de que se eu tiver, por exemplo, uma perna curta, que eu já adquiri lá na barriga da minha mamãe, e essa diferença de membro já fez toda uma adaptação postural àquilo dali, e eu não conheço sobre isso, nem vou tratar isso, eu tenho uma resposta postural diferente daquilo dali. Questões físicas que acontecem onde eu me adapto, né, ao ambiente com aquela determinada postura. Mas postura também, além disso, tem a ver, além de como eu percebo o mundo e tenho respostas sensório-motoras e percepções sensoriais, também tem a ver a como eu respondo ao mundo a cada momento. Imagina uma fotografia que vai vindo a cada momento na sua vida. E enquanto eu estou falando e enquanto eu estou me expressando, o que eu sinto daquela expressão, eu também estou expressando no meu corpo. Porque na hora que eu faço esse movimento aqui, eu relaxo, porque eu estou comunicando o que eu quero comunicar e eu relaxo. Então, meu corpo ele expressa tudo e ele precisa expressar. Então, na verdade, o que a gente precisa ter é essa capacidade de comunicação, essa capacidade de que esse corpo tenha liberdade para se expressar da melhor forma possível. E expressar não apenas para o outro, mas expressar diante dos domínios da vida, diante das demandas da vida.
Então, se esse corpo ele está organizado, ou melhor organizado, a gastar menos energia possível com as demandas relacionais, relação com o outro, relação com o ambiente e relação comigo mesmo também, porque vai ter momentos que eu vou querer ficar em paz comigo mesmo, parada, sozinha, e eu também preciso me acolher naquele momento e sentir que meu corpo está tranquilo naquilo dali. E se é um corpo que consegue ficar tranquilo naquilo dali, a minha postura está legal. Independente dela ser cifótica, dela ser escoliótica, dela ser lordótica. Mas se eu estou em paz naquela posição, conseguindo demandar atenção para o que eu quero, sem sentir incômodos com o meu corpo, ok, ele está conseguindo dar conta de todas as demandas. Isso é postura, tá? Então, assim, a gente precisa também ter cuidado de não engessar posturas. A postura correta para pegar alguma coisa, né? É claro que existem posições que são mais biomecanicamente aceitáveis para pegar alguma coisa ou outra, mas eu não preciso estar a todo instante preocupado de que quando eu vou pegar, tá me vendo aqui lá, de que quando eu vou pegar um objeto no chão, eu ter que fazer toda a movimentação do quadril para trás, barriga para dentro para poder pegar esse objeto no chão, porque vai ter momento que eu posso e devo relaxar, de pegar o objeto no chão com tranquilidade e trazer. Agora, se eu tiver consciência de que um momento eu vou fazer de um jeito, outro momento eu vou fazer de outro jeito, eu estou tendo liberdade de explorar todas as possibilidades que meu corpo dá. Ele não precisa estar engessado numa possibilidade só, porque, aliás, isso é muito limitado, não é? Então, podemos explorar. E uma das coisas que a gente tem mais dificuldade na clínica é justamente essa, é quando o indivíduo travou a coluna e ele fez uma posição de flexão, travou, ficou, pronto. Aquela posição é a postura que ele percebe que deu problema. Então, quando ele vai fazer de novo a flexão, o sistema nervoso dele já avisa que aquilo é uma ameaça. Mas é apenas um senso de segurança que nós temos, não significa que ele não pode nunca mais fazer os movimentos de flexão. E aí é importante a gente entrar no sentido de educar para que ele compreenda que a flexão é possível, deve ser feita e que não há problema de fazer. Aqui é claro que a gente dá um senso de segurança maior porque a gente faz o ajuste biomecânico e em seguida ele segue confiante para fazer o movimento. Mas ainda assim que não haja ajustes biomecânicos, após passar daquela fase aguda ali, o problema, é importante sim que o indivíduo continue tentando fazer o movimento. E quando ele não conseguir mesmo, se ele não conseguir mesmo, aí sim procurar uma ajuda especializada para poder ajudar ele a enfrentar esse desafio de mover de novo naquela situação onde ele sentiu que foi muito pesada para ele, ok? Mas os movimentos, eles devem ser livres e a postura deve te dar um senso de liberdade. O nosso corpo, ele precisa ser um veículo para que você se comunique com o mundo da melhor forma possível, da forma mais expansiva possível, com liberdade de movimentos, sem ter medo. Isso é postura.